A demanda por soluções digitais não para de aumentar. E para atender a essa demanda, desenvolvedores precisam cada vez mais criar novas aplicações de software e novas funcionalidades com velocidade, sem abrir mão de qualidade. Nesse vídeo, vamos conhecer algumas ferramentas que criamos e usamos aqui na Wiz para facilitar e acelerar o desenvolvimento das nossas aplicações front-end web. A primeira ferramenta é o nosso starter para aplicações Angular. Angular é um framework web que tem sua própria ferramenta de interface de linha de comando, conhecida como a Angular CLI, para inicializar e desenvolver aplicações Angular. Para inicializar aplicações com a CLI do Angular, usamos o comando ng-new. Depois de escolher algumas opções, a CLI irá criar o código-fonte inicial da nossa aplicação e instalar todas as dependências necessárias para desenvolver, manter e construir versões entregáveis da aplicação. A aplicação gerada pela CLI do Angular tem uma estrutura mínima e funcional, mas para alcançarmos uma melhor experiência de desenvolvimento, com velocidade e garantias de qualidade, precisamos de mais alguns recursos. E é aí que entra o Starter Angular da Wiz. O Starter é um schematic. Um schematic é basicamente uma ferramenta para gerar ou modificar código, e é a mesma ferramenta que a CLI do Angular usa para gerar código, com comandos como ng-new, que acabamos de ver. O Starter da Wiz automatiza tarefas importantíssimas para o início do desenvolvimento, como a criação de uma estrutura limpa, fácil de manter, escalável e condizente com as convenções da Wiz. Há a opção de criar uma aplicação white label, cujas características visuais e disponibilidade de funcionalidades é configurável por uma API JSON externa. Uma arquitetura de módulos lazy loaded por default, para gerarmos uma aplicação de carregamento rápido para o usuário final. Integração com a biblioteca de Single Sign-On da Wiz, para facilitar o processo de autenticação. Integração com a biblioteca de monitoramento de erros e de performance com Application Insights da Azure. Uma ferramenta de commit lint para ajudar o desenvolvedor a construir mensagens de commit de acordo com a convenção Conventional Commit, que é considerada uma boa prática de mercado. A configuração da ferramenta de formatação de código Prettier e a configuração de ESLint para aplicações Angular que são versão 12 ou mais, e um arquivo de configuração de Azure Pipelines para integração e entrega contínua. Para encontrar o código-fonte do Starter e toda a sua documentação, acesse nosso GitHub, que é github.com/wizsoluções, sem acentuação, e procure por Angular Starter Schematic. Vejamos agora como é extremamente simples usar o Starter da Wiz. Na documentação da ferramenta, encontramos os passos necessários. O primeiro passo é gerar uma nova aplicação com a CLI do Angular, com a opção de usar Sass como formato de style sheet. Depois, basta entrar na pasta da aplicação criada e executar o comando ng-add@wizsoluções/AngularStarter. Depois de informar se a aplicação deve ou não ser white label, o Starter cria e modifica arquivos até alcançar o estado desejado. Além dos recursos citados anteriormente, a aplicação gerada com o Starter tem a biblioteca Angular Material instalada e algumas funcionalidades de exemplo, como um formulário simples de autenticação
E tudo está com 100% de cobertura de testes. Na primeira parte desse vídeo, vimos como podemos economizar horas ou até dias de tempo para iniciar o desenvolvimento de aplicações Angular com uma boa arquitetura, configurações de ferramentas de desenvolvimento e integrações com serviços externos com o starter da Wiz. Agora, vamos conhecer outra ferramenta criada e usada pelos devs da Wiz para facilitar o desenvolvimento. É a nossa biblioteca de componentes Angular, NGSys. Para exemplificar como a NGSys pode acelerar o desenvolvimento, vamos imaginar que precisamos criar esta tela de autenticação. Alguns dos requisitos da tela são um fundo customizado, este layout, onde temos uma seção à esquerda com informações promocionais sobre alguma plataforma, com esses 3 caixas que destacam diferenciais do sistema, e à direita uma seção com um formulário de login, com validação de input, com lógica para habilitar e desabilitar o botão de submeter de acordo com a validação, e a possibilidade de trocar o conteúdo da seção do formulário, sendo que se clicarmos no botão Esqueci minha senha, apresentamos para o usuário um formulário de redefinição de senha, com a opção de voltar para a visão de fazer login, e se clicarmos no botão Cadastrar novo usuário, apresentamos um formulário de cadastro de novo usuário, sendo que todos os campos têm lógica de validação e ainda temos máscaras nos campos de CPF e de telefone. Quanto tempo você imagina que levaria para implementar todos os requisitos desta tela? Por experiência, posso dizer que implementar uma tela com este layout e todas essas funcionalidades leva, em média, 2 dias ou mais. O objetivo da biblioteca de componentes Angular NGSys é acelerar o desenvolvimento, disponibilizando macrocomponentes que podem ser facilmente configurados e inseridos em templates de aplicações Angular. Os macrocomponentes da NGSys não são pequenos componentes como botões, inputs, checkboxes. São componentes que juntam pequenos componentes como botões, inputs e checkboxes para formar componentes maiores da interface de usuário, que contenham toda a lógica de apresentação necessária para o seu funcionamento, como o componente de iniciar uma busca por CPF ou CNPJ. Além de componentes que compõem uma parte de uma tela, também criamos componentes que representam telas inteiras e fluxos inteiros, como um componente de tela de login com cards. Agora, vamos ver como podemos usar o NGSys para atender em alguns minutos uma demanda que tipicamente levaria alguns dias. Para instalar a biblioteca NGSys, usamos o comando npm install @wizsoluções/NGSys. Com a biblioteca instalada, posso seguir a documentação na página do catálogo para inserir os componentes na minha aplicação. Cada componente tem uma documentação própria que explica como inserir e customizá-lo. De forma geral, cada componente é disponibilizado para sua aplicação através de um módulo Angular. E você só precisa importar os módulos dos componentes que você deseja usar. Neste exemplo, estou usando uma aplicação que foi gerada pelo Starter Angular da Wiz e vou apagar o código da tela de login de exemplo e trocá-lo pelo componente do NGSys. Uma forma fácil de se familiarizar com um componente do NGSys é copiar o código de exemplo e colar no código-fonte da sua aplicação.
Neste momento, vou focar apenas no layout. Então, por enquanto, vou imprimir as informações no console quando os botões dos componentes forem clicados. Para que o componente possa ocupar a tela inteira, como é o exemplo do componente de login, vou remover qualquer padding que porventura tenha na minha página. Os componentes do Sys são muito versáteis. O fundo de tela deste componente de login, por exemplo, pode ser uma imagem, uma cor sólida ou ainda um gradiente. Na verdade, pode ser qualquer fundo que possa ser expressado por uma regra de CSS. As imagens podem ser descritas por qualquer URL, incluindo URLs que representam assets da sua própria aplicação. As URLs também podem ser representados em formato base64, que é o que eu vou fazer para inserir uma imagem transparente no lugar de uma das imagens para escondê-la. Como você pode ver, trocar as configurações do componente é um processo bem intuitivo. Além do exemplo de HTML e TypeScript, a documentação de cada componente explica quais variáveis de CSS podem ser usados para customizar o componente. E neste exemplo, vou usar as mesmas cores do gradiente do fundo da tela com minhas cores Primary Color e Accent Color, que são as cores que determinam as cores dos botões.
E com o último ajuste nas variáveis do Angular Material, chegamos ao resultado desejado. E pronto, acrescentamos uma tela customizada com formulários de login, redefinição de senha e cadastro de usuários para nossa plataforma em apenas alguns minutos.